Olá pessoal, boa tarde, bem-vindas, bem-vindos. Começando hoje, dia 7 de abril de 2020. Nós estamos aí no nosso 20º dia de lives e há 20 dias começamos no dia 19 de abril, sempre com uma live diária às 15h30 para trazer informações, tirar dúvidas e principalmente para que a gente possa nos conectarmos e, como a hashtag fala, vamos passar por isso juntos, não é? Então, o pessoal já está entrando, a Vivian já entrou. Vivian, já vou te chamar aqui para a gente iniciar a live. Denise, Tânia, Márcia Freza, a Flávia Vilela, Maristela, Lídia, boa tarde, a Simone, a psicóloga Nise, Cleo Mota, boa tarde a todos, a todas. Vou chamar a Vivian para a gente já iniciar o nosso bate-papo, porque tem tanta coisa para falar. Tanta coisa para falar. Nossa, você chamando a Vivian. A Vivian está entrando aí. Oi, Vivian. Tudo bom? Oi, deu Como é certo, que tudo você bem? está? Tudo bem? Bem-vinda aí ao canal As Lives, né? Sempre procurando trazer e você me ajudando tanto nesse processo aí com as artes, tudo, né? Com as dicas. A Vivian é uma grande parceira, uma amiga, e está junto aí nesse trabalho de ampliação da consciência. Então, nada como estar junto nós dois aqui hoje para trazer esta live, né? E continuando esse caminho. A Vivian também está fazendo lives, muita gente aí está participando desse momento de colaboração, não é? Nessa crise grave aí que a gente está tendo. Esse tema é muito especial, né, Vivian? Para você, para mim, tanto que a gente está até pensando em alguns projetos juntos aí, né? Bem-vinda. Obrigada, Roberto. É uma honra para mim estar aqui. Em primeiro lugar, você é meu mestre de constelações e de tantos assuntos na área de saúde integral, saúde mental. Então, para mim é muito especial mesmo estar aqui. E sempre contribuindo com o seu trabalho, né? Não só na nossa parceria, mas ajudando na divulgação, porque tudo que a gente... Quando a gente traz mais pessoas para essa consciência, a gente está servindo a vida. E esse tema acho que chegou na hora certa. A gente vem falando há meses já, né? Porque nas constelações a gente fala muito sobre criança interior, sobre cuidar, mas a gente ainda não tem um material tão extenso e específico sobre isso, né? Como é cuidar da criança interior? E eu acho que chegou o momento aqui na quarentena, porque é uma oportunidade que as pessoas estão tendo mais tempo, né, para olhar para dentro, para introspecção. Então, acho que vai ser bem especial. Estou feliz. Exatamente, é a hora certa, né? Porque eu resolvi até começar essas lives, a gente discutiu junto lá no começo, né? Você até me ajudou a implantar isso, porque as pessoas estão num momento de muito sofrimento, né? De muita incerteza, muitas dúvidas, as pessoas me mandam mensagens, para você eu sei que também, né? Com esses questionamentos, o que eu faço? Minha mãe está surtando, eu mesmo não estou aguentando mais e tal. Por quê? Quem que está sofrendo tanto, né? Se a gente olhar, é a criança interior. Quando a gente tem questões, quando a gente tem elementos, problemas, a nossa criança interior está sofrendo e o que significa a criança interior, né? Como é que nós podemos olhar para isso? Como lidar com essa questão? É algo que muito poucos autores falam. Tanto que o melhor livro que eu vi, né, fora todo o trabalho sistêmico, né, porque o próprio Hellinger, eu trouxe aqui o livro dele, né, Olhando para a Alma das Crianças, que é um livro fantástico, que ele traz a primeira visão sobre olhar para a criança mesmo, para ajudar essa criança a crescer de uma maneira saudável, né? É um livro muito bom. A sistêmica traz muito essa questão, aprofunda. Eu sei que a transpessoal também, você vai falar sobre isso, né? E eu vi esse livro que eu tenho aqui do John Bradshaw também, Voltando para Casa, né? Curando a Criança Interior, é um dos poucos livros que eu tenho que abordam esse tema. Então a gente precisa trazer algo mais, né? Aprofundar um pouco sobre isso, né, Vi? A gente não tem muito material dentro da psicologia sobre isso. Quem começou a falar mais sobre isso foi o Carl Jung, né, psicoterapeuta suíço, que veio aí depois do Freud trazer tantas contribuições, e ele começou a falar da criança interior como um arquétipo. Ele fala muito dos arquétipos, né, que a gente tem, de mãe, de pai, que são ideias fundamentais da vida, que já estão gravadas no nosso inconsciente. Então, a criança, ela é também um arquétipo, né? Quando a gente fala de criança, já vem uma ideia pronta do que é uma criança saudável, né? Que é o que ele chamava de criança divina, criança maravilhosa. Então, a criança, ela carrega, o arquétipo da criança, ela carrega as nossas fantasias,
fantasias, nossos sonhos, nossa vontade de crescer, de evoluir. O impulso que nos leva para a vida, ele vem da criança. Toda criança saudável é uma criança cheia de vida, é uma criança curiosa, que gosta de aprender, é uma criança criativa. Ao mesmo tempo, no nosso processo de adaptação e de crescimento, como a gente vai aprofundar aqui hoje, essa criança, muitas vezes, ela vai perdendo esse brilho essencial, ela vai perdendo essa característica genuína, saudável, pois ela vai sendo, muitas vezes, frustrada e adaptada de uma maneira disfuncional, doentia. Então, o meio vai atuar sobre a criança, muitas vezes, de uma maneira que, em vez de expandir o potencial dela, de saúde, de crescimento, vai limitá-la, vai limitar as sementinhas que tem até dentro dela. Então, muita gente tem potenciais que nem imagina, que foram já congelados desde a infância, foram frustrados, né? E aí a gente vai ver como, eu até separei um material legal aqui da Transpessoal também, que fala sobre os diversos tipos de feridas. Mas acho que para começar, essa é a ideia, né? Muitas vezes a gente perde essa criança espontânea e em vez dela a gente vai guardando uma criança ferida por vários episódios aí que são traumáticos, não são resolvidos de uma maneira uma maneira suficiente mesmo, né? Sem recurso. A criança não tem recurso muitas vezes para lidar com os traumas que acontecem. Exatamente. A criança nunca consegue ela resolver, né? Quem resolve é o adulto. E aí, quando a gente passa pela infância, nós mesmos, quando fomos crianças, desde a fase intraútero, a gente sabe, né? Até os 5 anos de idade, principalmente, que é quando se moldam os traços de caráter, que são essas defesas, né? Isso aí, nessa fase, a gente vai passar por traumas, muitos deles são traumas que a gente não vai recordar, porque até os 5 anos de idade a gente recorda muito pouco, temos muito poucas lembranças, não é? Então, essas memórias traumáticas, elas ficam guardadas no corpo, né? No corpo. Elas ficam como clusters de redes neurais ali isoladas que não se conversam com as outras. Por isso que as terapias como a constelação, a sistêmica, o próprio MDR, conseguem fazer essas memórias se reconectarem e a gente processar, enquanto adulto, esse trauma da criança, que muitas vezes também são traumas transgeracionais, né? Que vem lá do nosso sistema familiar e nós repetimos na nossa vida, na nossa família. Perfeito. Às vezes a gente tem dores que são infantis, mas não necessariamente que a gente viveu na nossa biografia pessoal, né? Às vezes a gente pode ter uma sensação de abandono muito forte, de rejeição muito forte. A pessoa pode até se perguntar, mas eu nunca fui abandonada, meus pais cuidaram tão bem de mim, da onde vem isso, né? E algo que é até projetado nas outras relações, né? Que é o que a gente vai ver. Muitas das feridas, né? A maioria das feridas, elas acabam sendo generalizadas. Então, se eu fui abandonada de uma forma traumática, se eu me senti negligenciada ou abusada de qualquer forma, né? A gente vai ver tipos de abuso, né? Abuso não é só sexual, mas é físico, é psicológico. Se eu fui, né? Se a minha criança foi ferida de certa maneira, eu sempre vou tender a achar que isso vai se repetir. Eu sempre vou projetar isso nas outras pessoas, nas minhas outras relações, ou ter crenças generalizadas até sobre a vida. Não, a vida é ruim, a vida é difícil, o mundo é mundo cão, né? Porque se o mundo foi cão comigo na minha infância, foi o que eu aprendi, né? Por isso que é tão importante a gente começar com esse olhar, né? Esse assunto é muito complexo. Hoje a gente vai dar uma pincelada para começar a despertar esse olhar. Com certeza. É um assunto que assim, vamos dizer que a cura da criança interior é um trabalho, é um processo muito profundo que todos nós precisamos fazer, porque de alguma maneira ou de outra, né, eu falo isso no curso, né, você acompanha, a gente não fala isso para culpar ninguém, culpar os pais, culpar a família, nada disso, né, não é questão de culpar, é questão de olhar que as dinâmicas, elas vão se repetindo transgeracionalmente, né, os modelos, as crenças, como você falou, o mundo é assim, o mundo é cão, todas essas crenças, esses padrões que a gente aprendeu inconscientemente, a gente repete, eles precisam vir para a consciência para que a gente possa trabalhar e curar esses padrões em nós. E aí, de que maneira fazer isso, depende de vários tipos de trabalhos, terapias e tudo mais, para que isso possa, em nós, se curar e não precisar ir para frente, né? Esse que é o trabalho que os terapeutas, principalmente aqueles que olham
sistemicamente fazem, né? Olha quanta gente está entrando aqui, legal, né, Vi? Bastante gente entrando na live. E vou pedir para vocês, se vocês quiserem compartilhar, você clica aqui no aviãozinho aqui embaixo e chamem algumas pessoas, porque esse tema é um tema muito especial, né? Olha, a Suti entrou, a Selene, Carla, Renata, Antônio, Sônia, Célia. Várias amigas minhas. Gente. Isso aí. Pessoal dando oi para você, né? Muita gente entrando, bacana, né? Vamos lá, vamos desenvolver, vamos entregar bastante coisa para o pessoal. Muito legal. Eu divulguei muito porque eu particularmente sou apaixonada por esse tema, assim, porque a gente acaba se apaixonando por aquilo que dá resultado, né? Tanto para a gente quanto para os pacientes, aquilo que a gente vê. E eu nunca vi um processo terapêutico realmente profundo que não tenha passado pela criança interior. Porque a criança, ela guarda a nossa essência. Só a gente esteve do lado de dentro na nossa infância. Então, por mais que alguém possa falar, meus pais cuidaram muito bem de mim, não me faltou nada, mas assim, sempre tem uma coisinha que não foi vista por quem estava de fora. É impossível que todas as necessidades de uma criança sejam satisfeitas, não por mal, não porque os pais não queiram, né, ou não estejam aptos a isso, mas porque nem sempre estão dentro da criança para ver que necessidades são essas. Nem sempre a criança consegue expressar isso. Então, é muito difícil alguém que não tenha realmente uma ferida dentro, né? E a gente se defende dessa ferida, porque como você falou, a gente sempre fala, na época da infância a gente não consegue lidar com isso ainda. O que a criança faz quando ela não consegue lidar com alguma coisa? Ela vai reprimir, vai, né, enterrar ali no inconsciente e vai se defender. E aí criar várias defesas, vários padrões de comportamento que não são mais genuínos, né? São máscaras de repente. E também tem aquela questão que a gente estuda na sistêmica, né, somando isso que você falou, que a criança, por amor, né, à família, a criança geralmente ela desenvolve alguns tipos de comportamento de assumir muitas dores da família, muitas dificuldades, né, por amor aos pais, principalmente, e à família. Então, por exemplo, se tem pais que ficam doentes, ou pais até que estão morrendo, ou com dificuldade, essa criança, ela entra nessa dinâmica, né, doentia da família, ela busca, de uma maneira inconsciente, sem saber que está fazendo isso, por um amor, mas é um amor fora de ordem, né, porque é um amor que vai contra a hierarquia, contra a segunda ordem do amor. Ela quer assumir essa doença, muitas vezes ela quer adoecer no lugar dos pais, ou ela quer cuidar de um dos pais quando os dois têm questões, têm dificuldades, quando os dois têm uma relação conflituosa, e aí se instala aquele triângulo dramático, né? Muitas vezes um fica de vítima, a mãe ou pai, o outro fica de vilão, e a criança, por amor, ela entra nessa história para procurar resolver. Só que ela não vai conseguir resolver, né? Não cabe à criança fazer isso, e os adultos que estão nesse conflito, eles estão sendo infantis, a criança doente deles está levando esse conflito e não olhando para o próprio filho, que precisa ser protegido, né? Porque os pais, como maiores, têm que cuidar dos filhos, né? E os pais que estão com a sua criança ferida ali exposta nesses conflitos familiares, eles não estão conseguindo olhar para essa criança, não é? E que cuidados são esses, né? E isso é algo interessante, porque eu tenho muitos pacientes que falam assim, meus pais sempre cuidaram de mim, eles sempre foram, eu tive uma mãe atenciosa, mas eu não tive uma mãe afetiva. Então, assim, a gente vê muito nas gerações passadas também, um cuidado que ele era mais prático, né? O que é cuidar? Eu vou dar de comer, eu vou educar, eu vou ensinar. E, assim, muitas vezes, as necessidades emocionais eram negligenciadas. Então, as feridas mais sutis que a gente tem nas crianças, aí, nas nossas crianças interiores, são justamente de afeto, né? De não ser olhada o suficiente, de não ser reconhecida, de não poder, muitas vezes, se expressar e ser quem é. Né? Aquela questão de uma educação muito repressora. Isso não pode. Né? Ou não pode chorar, né? Não, engole o choro. E aí a criança ela vai sendo tolhida naquilo que é mais genuíno dentro dela, né? Que é a espontaneidade dela. Se ela tá com medo, ela tem que ser permitida a ter medo.
Se ela quer chorar, ela tem que aprender que é válido chorar, né? É a validação dos sentimentos. E a gente vem de um histórico sociocultural que dificultava isso, né? Em que as emoções eram muito reprimidas. E aí, muito dessa ferida vai sendo criada aí, né? Nesse processo de educação. Porque a criança vai aprendendo, então, que sentir o que ela sente é errado. Ser quem ela é errado, né? Exato. Isso é um padrão, assim, olhando, né, para a família, para os pais, eles fazem o melhor que eles conseguem fazer, né? Todos nós, inclusive nós como pais, quem já é pai, enfim, né, pai e mãe, faz sempre aquilo que é o melhor que sabe fazer, não é? E muitas vezes nós acabamos repetindo padrões do sistema familiar que nós aprendemos, ou nós vamos para o oposto, que é o que a gente vê muito hoje na sociedade, né? Então, antigamente as crianças eram muito mais reprimidas nas gerações anteriores, e hoje os pais não querem reprimir, eles querem que a criança tenha todas as experiências. Não pode dar limite, não pode falar não, tem que dar tudo o que a criança quer. E essa é uma das maneiras também de gerar trauma nas crianças, né? Porque as crianças, nós sabemos que elas necessitam de limites precisos para saber a estrada. O limite é como se fosse as beiras de um rio, né? Que direciona esse rio para um caminho mais saudável até ele desaguar, né? Então, as crianças precisam, sim, de limites. E aqui tem alguns comentários interessantes que a gente pode até falar. A Simone, que é professora, pedagoga, eu sou professora e pedagoga, e quando eu marco um atendimento com os pais de um aluno, só de falar com os pais, já vejo o porquê do filho ter aquela angústia. E complementa, você conhece os pais e entende porque o aluno se comporta daquela maneira, etc. Muitas vezes são os pais que precisam de ajuda. E eu digo assim, sempre, né? Porque as crianças, elas adoecem, na verdade, porque o sistema familiar está com problemas. A criança sempre é o espelho, é o reflexo do que existe numa família, né? Então, quando a criança adoece, a gente precisa olhar para os pais ou para essa família. O que tem nessa família que precisa ser visto e que a criança está mostrando, não é? Perfeito, Roberto. Tem bastante pergunta. Eu acho legal a gente falar sobre vários tipos de feridas. Eu até anotei isso, de repente vou falando que eu anotei, você vai complementando, e o pessoal também vai colocando que feridas são essas, porque são diferentes, né? O processo de cada um é único. A primeira que eu coloquei aqui é o não pertencer, que tem a ver com a nossa primeira lei do amor, né? Lei sistêmica, postulada por Bert Hellinger, que é a lei do pertencimento. Então, acho que uma ferida muito importante que algumas pessoas têm é esse sentimento de não pertencer, né? De alguma forma se sentir abandonada, excluída ou muito diferente, né? E, assim, aí tanto com família quanto amigos depois, né? No clã. Então, acho que essa é um tipo de ferida muito importante. Não se sentir desejado, né? Então, aquelas questões até de gestação mesmo, né? Isso pode ficar, como você falou, né? Na questão intrauterina, isso pode ficar na criança. O próprio não ser visto, não atendido nas necessidades, né? Uma negligência dos pais, uma falta de um ambiente seguro, né? Porque uma das necessidades básicas da criança é a segurança, né? Do ser humano em si. Então, assim, se ela se sentiu insegura de alguma forma, né? Não tem um amparo, se emocional ou físico, se sentia vulnerável, não se sentia cuidada. Isso é uma ferida gigante. Não poder ser que vem, né? Pode falar. Não, complementa, depois eu falo. Eu fiz uma lista aqui gigante, vai falar. Vamos trazer, porque é interessante você trazer essas dores e a gente, talvez, de repente, fazer um paralelo disso com a sistêmica, né? E com a transpessoal, para as pessoas entenderem, né, a origem do que a gente está falando, de onde que vem isso, né? Exatamente, porque senão fica vago também, né? Tá falando que eu tenho uma criança ferida? Eu não. Minha infância foi ótima, só tenho boas lembranças. Mas, na verdade, às vezes é muito sutil, né? Essa ferida. Todos temos alguma coisa que a gente não lembra, pode ser. Mas todo mundo tem algum trauma infantil, todos nós. Exatamente. E aí, até tem uma dica da psicologia transpessoal para identificar essas feridas, que é quando a gente tem uma reação exagerada ou desproporcional em alguma situação.
Então, por exemplo, se aquele assunto que quando alguém toca, você fica agitado, fica com raiva, ou às vezes é uma briga com o parceiro não pode tocar em determinado assunto, que aí o circo vai pegar fogo. É porque tem alguma coisa ali que não é imediata, não é simplesmente daquela relação. Alguém está simplesmente tocando numa ferida já pré-existente, né? Que ainda continua não cicatrizada, que ainda continua inflamada, e aí toda vez que alguém toca naquele ponto sem querer, a pessoa explode. Esse é um bom indício para a gente começar a identificar quais são as minhas feridas infantis. Né? Que essa reação vai me mostrar? Isso, quando a gente vê, inclusive Pode falar. Na constelação a gente vê isso, né? Que quando a gente toca num ponto que a pessoa quer desviar ou que ela se incomoda demais, isso a gente vê até na leitura corporal, é que ali tem algo que precisa ser visto. E é como o exemplo, né? Quando toca numa ferida, ninguém quer sentir dor, então a gente muitas vezes tenta evitar. Porém, aquele é o ponto para ser visto, para ser olhado, né? Onde dói é onde a gente tem que tratar, onde a gente tem que olhar com carinho, onde a gente tem que descobrir algo mais, trazer para a consciência esse mecanismo, né, de dor para poder ser curado. Se a gente não olhar para isso, a gente nunca vai conseguir chegar lá e trabalhar para curar, não é isso? Perfeito, é aquilo que o Fernando fala, né? De quando o dentista acha a cárie, é ali que dói, né? Tem pacientes que chegam no momento do processo e falam, não, mas eu não quero falar sobre isso, né? Ah, não, isso aí tá no passado, porque tá doendo. Claro, e cada um tem seu tempo, né? O terapeuta também não tem direito de transgredir, falar, não, vamos olhar assim os fantasmas agora, mas é preciso começar delicadamente, né? A voltar esse olhar para a criança, a ter esse olhar de buscador, né? E ter essa coragem de enfrentar as sombras. Porque é só jogando luz que a gente vai se libertar, e não enterrando. Tem muita gente que tem essa visão, né? Ah, para que eu vou mexer no passado? Deixa lá, eu sei que eu tive trauma de infância, eu sei que, né, tive algum abuso, por exemplo, mas eu não quero olhar para isso. Né? E aí aquilo fica lá, vai reverberar de alguma forma. E tem aquela metáfora, né, que fala, a metáfora, quanto mais luz você joga, mais sombra você projeta, né? Então, olhar para a sombra significa olhar para onde está aquela questão, onde está a dor, para que a gente possa aprofundar com muito cuidado, é claro, né? E respeitando o limite de cada pessoa, mas para poder transformar isso, né? Mudar a forma como essa pessoa passou por esse trauma, né? Exatamente, o ressignificar. Porque hoje, com a maturidade, com os recursos que o adulto tem, ele pode voltar lá e olhar de outra maneira. Que quando era criança, de repente aquele trauma, aquela situação horrível, não tinha saída dentro da pessoa, né? Não tinha compreensão, não tinha recurso, que hoje já tem. Né? A pessoa pode voltar e falar assim, tudo bem, isso foi horrível mesmo, mas eu entendo porque isso aconteceu. Hoje eu sou forte, posso falar diferente. Hoje eu tenho autonomia. Naquele momento ninguém pôde me proteger, mas hoje eu posso. Né? E aí, mas no final a gente vai falar essa questão de como curar, né? Como o adulto toma essa responsabilidade para si de cuidar dessa criança. Porque todos nós nos tornamos os adultos perfeitos para cuidar da nossa criança. E a gente sabe exatamente o que a gente passou. Exato. Tem uma pergunta aqui bem interessante que a gente pode falar sobre isso. Professora online inglês, Rosana Dio. E quando a pessoa não lembra dessa ferida? Está óbvio que tem a ferida. Com certeza, é o que eu estava falando no começo. Geralmente, nós não lembramos dessa ferida. Porque a ferida, que na verdade a gente está falando sobre os traumas infantis e os traumas transgeracionais de gerações passadas da nossa família, eles aconteceram desde a fase intraútero até os 5 anos de idade, quando a gente estava moldando a nossa personalidade, a nossa formação. E quando isso acontece, esse trauma fica lá preso, fica no corpo, né? E tá dando um eco, não sei se é o teu som tá... É que eu não estou de dando microfonia. Então essa ferida, como é que a gente... Acho que melhorou. Como é que a gente vai olhar para essa ferida? A gente pode olhar de várias maneiras, inclusive através da conformação corporal, né?
que é o que a gente estuda no módulo 4 do Consciência Sistêmica, né, quando a gente tem a psicossomática, tem a formação dos traços de caráter, né, quando a gente olha para isso, dependendo da fase onde foi o trauma, desde a fase intraútero até a primeira infância, né, depois a fase do desfraude, a fase da genital, né, então oral, anal, genital, tudo que o Freud falou que foi adaptado para a psicossomática, o Reich, a gente sabe, olhando para a pessoa e vendo a conformação física dela, qual foi a fase do trauma e qual foi o trauma que ela passou, né? Porque isso desenvolve o traço de caráter e uma conformação física. Então, existem várias maneiras da gente entender, mesmo que a pessoa não saiba, só do paciente vir ou numa constelação, a gente já tem vários indicativos de onde foi gerada essa ferida, esse trauma. Isso é fantástico, a gente poder ter essas ferramentas e utilizá-las terapeuticamente, né, Vi? Até lembrei daqueles critérios que a gente tem na visão sistêmica de como saber a realidade, né? Porque a gente vê muito a questão de quanto a gente mente. A gente fala assim, o paciente mente, mas o paciente somos todos nós, né? Todos nós mentimos para nós mesmos, a gente tenta se enganar. Então, por exemplo, se na minha infância eu fui muito criticada, né, eu fui muito cobrada, eu não fui permitida de errar, eu fui comparada, né, com meus pares, né, meus irmãos, colegas de escola. Então, quer dizer, eu tive uma ferida ali na minha autoestima, né, o que gerou uma sensação de menos-valia, uma crença de inferioridade. Então, de repente, como é que eu vou me defender disso? Como uma criança se defende disso? Muitas vezes se fechando, né, se tornando mais tímida, ou então colocando aquela máscara de superioridade, né? Então, já que me humilharam e falaram que eu sou inferior, agora que eu vou provar que eu sou foda, né? Eu sou o melhor, a melhor. Eu sou melhor que os outros até. Então, nós vamos criando defesas, né, para isso. Então, uma pista para ver as nossas feridas são justamente as nossas defesas, as nossas máscaras, os nossos exageros, aquilo que a gente tenta provar para os outros de uma maneira forçada, né? As próprias redes sociais mostram isso. O postar excessivamente, o querer chamar atenção excessivamente, isso nas redes sociais está muito cultivado nos últimos tempos, porque virou um instrumento. Então, se eu não fui vista lá quando eu era criança, agora todo tem que me ver. Eu tenho que ser curtida, exato, eu tenho que ser admirada. E aí, os critérios legais para a gente ver o que é a realidade, em vez do auto-engano que a gente faz, é o que a sistêmica fala. O corpo fala a verdade e o sistema. Né? Você é melhor que ninguém, né? Foi quem me ensinou isso. Então, assim, a gente não fala, mas assim, como que a gente vê se a gente tem alguma ferida de infância? Como é que está a sua família? Como estão os seus relacionamentos? Como está os corpos? Como a sua saúde física? Tudo isso são pistas para você ver se tem algum nó aí mal resolvido no passado ou não. Como você falou... Isso, me corrija se eu estiver errado. Não, você já é mestra nisso, né? Existem essas maneiras, né? A gente pode ver a realidade, não é o que o paciente fala, porque o que a gente fala é o que a gente acredita, mas nem sempre o que a gente acredita é o que né, é a realidade. A gente está olhando para a forma exterior, mas a dor ela está aqui atrás, como o Fernando fala, o 5 por 1, né? Então você tem vários problemas, medos, questões e dúvidas, e a causa está aqui. Então essa causa a gente consegue olhar de algumas maneiras. Então uma delas, como você falou, e eu falei, é a parte corporal, então o desenvolvimento, né, da estrutura corporal. Outra forma é através das doenças, então as doenças nos mostram esses padrões de origem, né, do sofrimento de origem, e outra é no próprio sistema, muitas vezes através de uma constelação você consegue entender essas dinâmicas. E o exemplo que você deu é muito interessante, da criança que foi humilhada, né? Quando uma criança sofre humilhação, sofre bullying, ou mesmo intolerância em casa, ou qualquer dessas questões, e ela sente a dor da humilhação, ela desenvolve o traço de caráter masoquista, né? Que é uma pessoa que vai crescer com uma certa conformação corporal, de muita força, de aguentar tudo. Por quê? Porque ela aguentou muito esses traumas, essa humilhação. Então, o modo dela se expressar no mundo, sem ela perceber, é segurar o mundo nas costas, é aguentar a dor, é ser forte, é não reclamar, mostrar para os outros que ela consegue lidar com esses traumas. Então,
o traço de caráter masoquista, que é um dos 5 traços de caráter, ele é desenvolvido nessa fase, né, de idade, aproximadamente 2, 3 anos de idade, assim, quando a gente passa na fase do desfraude, muitas vezes, né, quando se critica, olha, você sujou, você, né, e é algo numa fase tão pequena que a criança não vai lembrar, mas ela vai ter aquela sensação de ser criticada, de estar humilhada, de ter feito coisas erradas, e ela vai desenvolver esse traço de caráter, assim como os outros que a gente, né, sabe que desde o intraútero podem acontecer. E é muito importante que a gente descubra isso, que a gente traga isso para a consciência e faça um trabalho de transformação, né, que essa pessoa possa lidar com esses traumas da maneira que for, através do tipo de terapia, da constelação, da psicoterapia, enfim, da maneira que for, para que ela possa superar, que nós mesmos, né, que temos isso também, possamos superar isso e caminhar por um adulto mais saudável e fazer isso para a nossa criança, né? Cuidar da nossa criança, que é o que estão perguntando aí também. Como cuidar da criança? Como é que a gente faz isso? Que é o lado que precisa ser tão cuidado, que dá essa energia para nós, a criatividade, né? É muito fundamental a gente conseguir fazer isso. Quando você estava falando, eu pensei na culpa. Essa questão da humilhação muitas vezes gera culpa também. E a culpa, esses sentimentos muito fortes, muito repetitivos na gente, nos nossos padrões, são pistas também. E a culpa é algo que costuma gerar muita ansiedade também. E é um sentimento infantil, né? Porque quem se sente culpado, quem sente que errou, vai esperar o quê? Castigo. Punição. E aí, quando a gente... Não é assim, quando a gente é criança e sente, fiz alguma coisa errada, ou que a minha mãe não queria, agora eu vou ser castigada. Daí vem a ansiedade, eu vou ter uma punição, uma consequência. Só que muitas vezes, numa relação que não foi saudável com pai, com mãe, né, ali na infância, em que essa culpa ela foi usada de uma maneira abusiva, né, para oprimir a criança, um abuso de autoridade, de uma forma que a criança ela sempre se sentia culpada por coisas até que às vezes ela não tinha realmente culpa. A pessoa acaba carregando um padrão de levar isso para a vida. Então, nas relações dela, ela sempre vai se sentir devedora, ela sempre vai sentir que algo ruim vai acontecer, né? Porque, se eu tenho culpa, então algum castigo vai vir. Então, isso é bacana da gente começar a associar com a nossa criança. Muitos dos nossos padrões, né, quase todos, de comportamento, de emoção, as raízes estão lá. Então, não tem como a gente não olhar. Né? E outra coisa que eu pensei, conforme você foi falando, é nessa questão da compensação. Então, a compensação é sempre uma maneira eficaz da gente olhar para a ferida. Porque, assim, se eu busco ser perfeccionista, por exemplo, se eu busco sempre a perfeição em tudo que eu faço, isso é um exagero, não é? Então, vamos olhar para o oposto disso. Poxa, o oposto do perfeccionismo é o errar. Eu tenho pânico de errar. Se eu tenho pânico de errar, eu tenho uma pista de que provavelmente um trauma aconteceu quando eu errei. Eu fui muito castigada, eu tive uma consequência. Então, a gente sempre age na compensação. Se você, por exemplo, é uma pessoa muito fortona, eu aguento tudo. Não, aqui não tem tempo feio, pode vir para cima. Poxa, quando é que não te permitiram ser frágil? Quando que foi que te ensinaram que ser vulnerável era ruim, que você não podia ser fraco? Com certeza a raiz disso está na infância. Exatamente, perfeito. E a questão da culpa é algo que vai com a pessoa para a vida dela, né? Então a gente acaba repetindo esse padrão nos relacionamentos. Então a gente vai atrair pessoas que vão manter esse padrão de relação, que vão nos fazer nos sentirmos culpados com uma maneira de manipulação. E tudo inconsciente, né? Então as relações de abuso e abusado, abusador e abusado, elas têm esse padrão. Quando nós precisamos pagar por essa culpa, a gente vai encontrar pessoas que façam a gente sentir, perpetuando isso. Veja que é uma coisa assim tão... nossa, mas será que isso é verdade? É verdade. E as pessoas fazem isso de uma maneira totalmente inconsciente. Então, tanto o abusador quanto o abusado, eles repetem essas dinâmicas que trazem da vida, da infância ou de padrões entre as gerações da família, e enquanto isso não vier para a consciência, a pessoa vai repetindo esse padrão, né? E as relações de manipulação acontecem desse jeito. E a gente vê tantas relações, falando dos relacionamentos afetivos, dos casamentos, assim, acontecerem de uma maneira, vamos dizer assim,
com um amor nada saudável, né? Porque amor é liberdade, mas aí um tem que dominar o outro tem que ser dominado, e aí tem a manipulação, tem, enfim, vários mecanismos de poder nas relações, né? Um pode mais, um pode menos, ou seja, já tem um desequilíbrio nos níveis de relação, mostrando que tem um padrão disfuncional por trás disso, né? E aí é importante, quando um muda, quando um olha para isso e muda, se o outro não mudar também, a relação termina. E traz muita dor, né? Porque às vezes aprofunda mais a culpa antes de resolver essa questão, né? Perfeito, Roberto, perfeito. Uma coisa que eu acho importante também acrescentar é que essas feridas, elas acontecem em diferentes fases, né? Diferentes idades. Então, a criança ferida, ela não é uma fotografia estática, né? A gente tem crianças feridas de diversas idades e isso vem à tona em momentos diferentes dependendo daquilo que acontece, né? Então, determinada situação, ela vai remeter a um sentimento de abandono que foi vivido em certa fase, né? Em outra situação, vai remeter a um desprezo que foi vivido na adolescência, por exemplo, não exatamente pela família, né? Mas as feridas de adolescência também fazem parte da nossa criança interior. A Renata perguntou aqui, não saber lidar com desprezo significa que pode ser uma ferida? Como curá-la? Com certeza, né? Quer comentar? Tudo que dói na gente tocou numa ferida, com certeza. E a gente precisa olhar de onde veio essa ferida para, né, trazer para a consciência e trabalhar em cima disso, poder tratar e curar isso, né, de uma maneira sistêmica, de uma maneira bem amorosa, né? Exatamente. Aí, assim, você tem que se perguntar, quando foi a primeira vez que eu me senti desprezada? Se você acha que você tem uma dificuldade em lidar com o assunto de maneira repetitiva, né, que é um padrão, quando foi a primeira vez que eu me senti rejeitada? Quando foi a primeira vez que eu fui oprimida? Porque aí a gente vai rememorando, né, trazendo isso à tona para que agora possa ser visto de uma forma nova, com recursos novos. E aí acho que a gente pode até começar a falar da questão da cura em si, que o primeiro passo é o olhar, é o reconhecer, né? Então eu vejo muito quando você faz constelação também, eu acho isso tão singelo e ao mesmo tempo é profundo, porque às vezes aparece alguma coisa ali, uma ferida muito grande, e o cliente, o paciente olha para você e fala, nossa, e agora? E você fala simplesmente, vamos olhar para isso. Vamos ter que olhar para isso. Eu acho muito lindo, porque, gente, olhar é simples e não é. Não é simples olhar. Quer dizer, é simples, mas não é fácil. E olhar é o primeiro passo. O reconhecer. Exatamente. Como olhar para a nossa criança. É trazer a dinâmica para a consciência, né? A hora que a gente consegue olhar e enxergar e perceber, e aquilo toca, mas não é no cognitivo, né? É na alma com o entendimento. Eu acho que é a associação das duas polaridades, né? A gente precisa entender e precisa sentir. E quando a gente consegue fazer isso e se apropriar dessa dor, a gente olhando para isso, né, a gente consegue fazer um movimento de alguma maneira trazer o amor em ordem, que é o que a gente busca na sistêmica, né? Colocar as leis sistêmicas ali naquele campo, né? Aquelas informações que a gente coloca no campo de uma maneira amorosa, para que aquilo traga um efeito, né? Acho que realmente isso é uma das maneiras que a gente tem de trabalhar com essa criança ferida, né? De trazê-la, como a gente faz muitas vezes, né? O adulto que está ali, ele está numa postura infantil, ele não consegue lidar com aquela questão. Por quê? Sempre é o adulto que consegue resolver, a criança não resolve. Quando você tem uma constelação, você vê a limitação da pessoa e ela não consegue caminhar saudavelmente, a gente está vendo que ela está numa postura infantil, a gente coloca ela como representante criança e traz um representante para o adulto, né? Isso é um instrumento, uma ferramenta fantástica, né? Que tem na constelação. Perfeito. Sempre que a gente coloca o representante da pessoa ali que vai constelar o problema, a gente nunca sabe se esse representante é o eu criança ou o eu adulto. A gente vai saber pelo comportamento. E aí que difícil é quando a gente vê que existe um eu adulto ali, porque sempre existe, né? Mas é um eu adulto ainda não fortalecido, ainda não apropriado de si mesmo. E aí a importância dos trabalhos terapêuticos para que a gente fortaleça o nosso adulto
adulto para cuidar da nossa criança. Porque a criança interior, ela não se cuida sozinha, que a gente vai ver melhor agora, né? Somos nós que temos que tomar essa responsabilidade como adultos. Quanto a gente terceiriza os problemas, e isso é muito comum também, né? Viver a vida inteira culpando os pais, culpando uma infância difícil, né? Aí tem aquela frase do Tony Robbins: nunca é tarde para ter uma infância feliz. Por quê? Nós podemos, devemos nos tornar responsáveis pela nossa infância, por aquilo que faltou, não de uma forma a culpabilizar os pais, né, os cuidadores, entender que eles deram o melhor, talvez não tudo que foi necessário, mas o suficiente, sempre é suficiente, para a gente continuar caminhando e a partir daí nos dar o que faltou, ter o adulto saudável que não foram para a gente, talvez, né, ou complementar essa tarefa de cuidado, de amor, de compreensão. E aí tem uma frase muito legal do Leon Bloy, que é: para criar espaços no coração que ainda não existem, é necessário sentir a dor da ferida original. Que é isso que a gente está falando. Bom. Olhar para isso, o tomar coragem de olhar, muitas vezes é simplesmente sentir junto com a criança agora, né? O que é a compaixão? E aí a gente traz para a autocompaixão. Compaixão vem de sentir com, sentir junto. A nossa criança muitas vezes sofreu muitas coisas sozinha. Ela era só uma criança. Mas agora a gente pode, vamos aprender como, pegar ela nos braços, acolher, olhar, escutar, sentir com ela, atravessar tudo isso de novo com ela, com um novo olhar. Então, aí acho que a gente pode até falar das frases também, né? Como é que é aquela parte que a gente começa a conectar com a criança? Exatamente. É o adulto, né? Nós adultos ali na constelação, para quem nunca assistiu constelação, não é familiar com essa técnica, né? O adulto acolhe a criança, traz para perto a criança e fala: agora eu vejo você, eu cuido de você, né? Agora você não precisa mais se preocupar com as coisas de adulto. Eu cuido das coisas de adulto e você cuida das coisas de criança. Então, a gente integra o adulto e a criança e ela pode realmente relaxar, né? E a gente vê isso na própria constelação. O representante que agora está na postura da criança interior relaxa, se aquieta, se aninha no adulto, né? E o adulto cuidando dela resolve os problemas do adulto e cuida. Porque quando a gente consegue fazer isso, é a cura saudável. Mas muitas vezes, até a gente chegar nesse ponto, nós mesmo, como crianças feridas e sem perceber isso, porque já temos idade, já temos, enfim, já somos adultos ou até idosos, né, ainda sendo crianças feridas, a gente vai buscar isso em outras pessoas. Uhum. A gente vai querer que aquilo que a gente não recebeu venha dos outros, venha dos pais, venha dos amigos e venha dos filhos também, né? Então aí a gente vai dar para os filhos uma função de filho parental muitas vezes. E eu vou envelhecer e esse filho que vai cuidar de mim, já que meus pais, minha mãe não conseguiu cuidar de mim como eu precisava, quem vai cuidar de mim? Os meus filhos. E aí eu vou envelhecer de uma maneira envelhecendo não bem, não saudavelmente, vou me tornando cada vez menos capaz até ficar dependente. E aí as dinâmicas, como perguntaram lá em cima, dinâmicas de simbiose, né, que eu volto àquela fase em que eu tinha uma simbiose com a mãe, e aí quem vai ser a minha mãe? Ou, né, quem vai ser? Vão ser provavelmente os meus filhos, eles que vão ter que cuidar de mim como mãe. E muitas das dinâmicas das doenças degenerativas, como Alzheimer, as demências, acontecem olhando sistemicamente para a função da doença, porque nós envelhecemos mal e esperamos dos filhos que assumam o papel que a gente precisava ter tido lá atrás. Então, nós não tomamos o papel de adulto para cuidar dessa criança. Nós nos mantemos como a criança, mesmo já em idade avançada, e os filhos têm que vir assumir esse papel. Então, quantas doenças acontecem, quantos padrões de doenças degenerativas e demências se dão por conta desse padrão sistêmico repetitivo, que a gente poderia até, de alguma maneira, prevenir, né, se a gente olhasse para isso mais cedo. Exato, e aí a gente perpetua a ferida também, né? E quando a gente inverte o papel e cobra isso dos filhos, eles deixam de ser olhados também como crianças. Eles não podem ser crianças, porque os pais não estão sendo adultos, que é o que a gente vê na sistêmica. Tem uma frase do Hellinger exatamente assim: as crianças
só podem ser crianças quando os pais são adultos. Isso já começa lá na infância. As crianças, elas sentem se podem ou não ser crianças, porque elas estão por aquele amor com a família, assumindo muitas vezes papéis disfuncionais, né? Elas assumem o papel de adulto, de cuidar dos pais desde pequenas. E muitas vezes os pais colocam os filhos assim. Os filhos já nascem assim, esses filhos vão cuidar de nós quando crescer, eles vão ajudar a gente a trabalhar, vão ajudar a gente na empresa, vão fazer aquilo que eu não fiz. E o adulto fala assim, eu vou dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive. Então ele não está dando para o filho, ele está dando para a criança ferida dele que não teve. Né? Então esse filho cumpre uma função que não é de filho. Isso aí pode gerar muitos padrões de depressão em crianças, em adolescentes e até mesmo tendência suicida. Quando um filho tem que cumprir uma função que não é a dele, é um projeto desses pais que não estão olhando para o filho realmente, estão olhando para a sua criança ferida. Então isso é um assunto que vai longe, né, Viviane? Assim, nesse pouco tempo a gente não consegue falar sobre tudo. Não. E essa criança acaba sem espaço, né? E vai perpetuando uma crença no vitimismo. A crença de que o que eu preciso vem sempre de fora, né? Porque os pais ensinaram isso, os pais talvez ensinaram isso. Então, o primeiro passo também, um dos primeiros passos nessa conexão com a criança interior é entender, tomar a consciência, não aqui, né, mas aqui, de que a gente já tem tudo o que a gente precisa, não tá fora, não precisa, e as pessoas buscam fora, a gente como adulto aprendeu a buscar fora de muitas formas, né? No reconhecimento profissional, nas conquistas, no ter, no fazer, não, porque eu sou isso, agora eu sou pós-graduado e não sei o quê, não, ou o corpo, né? Ou olha o meu corpo escultural, enfim, a gente já tem várias fugas que são as compensações para as nossas feridas, tendo que as nossas necessidades essenciais, elas são básicas. É se sentir amado, é se sentir aceito como se é sentir que tem um lugar na família, no grupo, na grande família humana, né? Então, assim, quando a gente perceber as nossas necessidades mais superficiais, vamos olhar para isso como uma pista para as nossas necessidades mais profundas, né? Por exemplo, quando a gente posta uma foto querendo chamar atenção para alguma conquista, não que isso não seja legal, né, gente? Todo mundo gosta de compartilhar aquilo que é importante para si, mas vamos perceber as intenções. Poxa, eu estou querendo atenção, estou querendo admiração, curtida. O que está faltando para mim? Para eu me sentir em paz, né? De onde vem essa busca desesperada? E talvez aí começar a acolher nossa criança e falar, eu vejo você. Né? Não precisa que o mundo inteiro veja. Eu vejo você agora. E aí eu passo bastante para os meus pacientes o exercício do espelho, que é uma primeira forma da gente começar a se conectar mais com a criança também, que tem vários caminhos, né? Um deles é o exercício de se olhar nos olhos no espelho. Né? Não é o se olhar para ver o cílio, a sobrancelha. Muitas vezes a gente se olha várias vezes no espelho todo dia para se cuidar, assim, vai descer e tudo mais. Mas e o olhar no olho, né? Os olhos que são a janela da alma. Então, a gente começar a exercitar isso. E as pessoas têm muita dificuldade. Muita gente foge desse exercício que nem o diabo da cruz. Não olhei. Então, gente, por que é tão difícil olhar nos nossos olhos? Porque aí a gente vê a verdade. E às vezes essa verdade ela não vai ser agradável, ela não vai ser fácil. E aí a gente tem que reconhecer também os nossos limites. De, poxa, eu preciso de ajuda para olhar para isso, né? Não vai dar para... Os olhos são o espelho da alma, né? Os olhos são o espelho da alma. A hora que a gente olhar e enxergar aquela dor, então muitas vezes é bastante difícil, né? Tem umas questões aqui bem interessantes, né? Que vão com isso que você estava falando. Aqui a Ângela, a vizinha da minha irmã, cuidava da mãe idosa que não saía da cama. A mãe chamava a filha de mãe. Então você vê que é um filho parental, né? Que está ali para cumprir a função de mãe da sua mãe. Olha que coisa, né? E aqui a Flávia Cristina falando também, graças à constelação, eu vi essa dinâmica familiar na minha vida. Minha mãe e minha avó não cuidaram de sua criança e querem que eu cuide delas agora. Graças a Deus eu observei essa dinâmica e tomei a minha vida, mas busco a cada dia tomar essa consciência, porque é difícil. Isso pode gerar muitas vezes culpa, né, Vi? Da pessoa não cumprir mais a função que lhe foi dada. Então, se você, né, Flávia, vamos dizer assim, você veio para ser essa filha que ia cuidar
das gerações anteriores, a hora que você fala assim, não, mas é mais importante, eu preciso cuidar da minha vida, não que eu vou abandonar meus pais, minha mãe idosa. Não, não é isso, eu vou cuidar, mas olhando sempre para eles como adultos e não como crianças, como eles precisam. E aí a dinâmica sistêmica que a gente tem de tomar a vida, né? Tomar a vida e tomar os pais exatamente como são. Quer dizer, aceitá-los como são, mas não quer dizer obedecer, né? Quer dizer, aceitar que eles têm essas dinâmicas, essas dificuldades, essas limitações e tomar a vida, porque eu tomando a minha vida eu consigo agir. E aí tem um livro que eu já falei sobre ele, né? Que é Onde Estão as Moedas do Garriga, que fala exatamente sobre isso, né? Que é um livro belíssimo. Perfeito, e aí é aquela coisa que a gente reflete também na sistêmica de energia, né? Onde você está colocando sua energia? Porque se você está colocando no passado, né, para cuidar da criança dos seus pais, se você está voltando para isso, onde vai faltar energia? Onde vai faltar ação? Primeiro para sua própria criança. Você não vai conseguir cuidar da criança, o que é um processo, muitas vezes, para a vida inteira. Né? Não é assim, o que a gente está falando aqui é algo muito profundo, não é, vamos olhar para a criança um dia, fazer um exercício de uma meditação para encontrar a criança e falar com ela o dia acabou. Não, é uma tomada de consciência para a vida. Né? Da mesma forma que a gente cuida dos nossos filhos, a gente também tem que se comprometer com o cuidado diário da nossa criança. Observar diariamente as necessidades dela. Com mindfulness, né? Com atenção plena, observar as emoções que surgem, observar quando a nossa criança está gritando para nós, pedindo socorro, olha para mim. E às vezes não tem solução mágica, às vezes a solução é olhar, é só ser vista que ela quer, é só não se sentir sozinha, né? E a gente tem várias frases de cura para isso, né? Eu estou aqui com você, né? Agora eu te protejo, eu nunca mais vou te abandonar. Que é tão importante, e a gente precisa dessa energia para cuidar da nossa criança, para que a vida vá para frente, porque tudo começa no bem-estar individual, né? Como que eu vou ser boa para os outros, né? Para os meus filhos, para os meus clientes, meus pacientes, enfim, no trabalho, se eu não estou bem integralmente comigo. E a gente só se integra, né? Se torna inteiro quando a gente traz essa dimensão da criança e cura, porque aí a gente se fortalece. Um adulto esquecendo da sua criança é um adulto fraco. É o que a gente fala, né? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Deveria ser quem? Uns falam assim, meu filho, minha mãe, o meu marido, o meu pai. Não, a pessoa mais importante tem que ser a gente mesmo. E a Simone Lopes está falando aqui, oficial. Acho que a criança interior é importante para percebermos a leveza da vida. Mas não podemos deixar ela coordenar a nossa vida. Com certeza, mas a criança não coordena nada. A criança é uma energia que nos leva para a vida, com a criatividade, né? A energia da criança é a energia da conexão, é aquele lado do emocional, né? Mas a criança não coordena, não deveria coordenar. A criança coordena a vida de muitas pessoas, aí dá problema, são relacionamentos infantis, são dinâmicas de dificuldade com sexualidade, com trabalho, com dinheiro, porque essas energias são energias que só o adulto consegue lidar de maneira saudável. Se a criança coordenar a nossa vida, e nós vivermos as nossas dinâmicas, nossas relações, através da coordenação, do mando infantil, isso não vai dar certo. Então, a criança não coordena, ela é cuidada, simplesmente. Ela é uma criança que está ali ativa, que está viva, esperta, dando essa vitalidade, essa energia, essa criatividade para a gente ir. Mas quem cuida, quem dirige o carro é o adulto. A criança não dirige o carro. Inclusive, se a gente delegar isso para ela, né, que ela cuide da nossa vida, ela vai continuar ferida. Porque isso não é a responsabilidade dela, isso vai ser um peso, vai ser mais um trauma, porque é algo que ela não vai conseguir lidar. Mas é importante a Simone colocar isso. Simone, minha titia querida, assim como vários familiares e amigos que estão aqui, minha sogra, Tânia, beijo para todo mundo. A criança ferida, tem muita gente que a criança está no comando da vida. E como que a gente vê isso, identifica? Muitas vezes em decisões irresponsáveis, que a gente sabe, fazer aquilo que a gente sabe que vai nos fazer mal, saber que a gente está se sabotando. Aí a gente tem esse clique também de, poxa, quem que está no comando é a criança. E nós assumimos o comando quando a gente não está fortalecido como adulto e quando a gente, como adulto, negligencia ela. Porque ela vai querer aparecer de alguma forma. A criança abandonada, ela vai continuar gritando e vai continuar querendo chamar a sua atenção. Né? Ela está esperando... Através do traço de caráter oral, né?
criança abandonada desenvolve o traço oral. A criança rejeitada desenvolve o traço de caráter esquizoide. A criança humilhada desenvolve o traço de caráter masoquista. Sempre são o traço de caráter são essas defesas, né? Que a gente observa na parte física, no comportamento e na maneira como lida, né? A criança que foi manipulada desenvolve o traço de caráter psicopata. E a criança que foi traída, ela desenvolve o traço de caráter rígido. Então, essas 5 defesas vão mostrar a maneira como a gente reage na vida. Então, quando a gente olha que a pessoa age dessa maneira, se relaciona dessa maneira, a gente já sabe, olha, a ferida está ali. Foi nessa faixa etária, né? Então, a gente precisa olhar qual foi esse trauma que aconteceu ali e vamos dar para essa criança o que ela realmente precisava. Mas esse tema é tão legal, né, Vi? E o tempo já está acabando. Porque uma hora o Instagram, daqui a uns 3, 4 minutos, o Instagram já vai cortar a nossa live. Eu tava vendo isso. E aí eu não consigo salvar, né? Se cortar. Sim. Então vamos caminhar para o encerramento, mas acho que a gente vai precisar voltar numa outra live para continuar isso, né, Vi? E além disso, falar para vocês, assim, que eu e a Vivian estamos elaborando alguns treinamentos baseados na cura da criança interior e outras coisas, né? Surpresas aí que vão vir, né, Vivi? Surpresa sobre esse tema, porque é aí que começa toda a nossa integração. Nossa saúde integral começa na criança, porque tudo começa lá, né? Então, nossos emaranhamentos, as coisas mal resolvidas estão lá nessas raízes, e a gente vai fazer um trabalho muito lindo sobre isso. Estou sentindo agora mais do que nunca essa live aqui, é o começo de um lindo caminho. Então, eu vou acrescentar algumas coisinhas só para finalizar. Eu acho que é legal a gente perceber também a questão do julgamento. Porque o julgamento, ele é uma questão que nos afasta da nossa criança. Então, quando a gente se julga demais, a gente se cobra, se culpa, muitas vezes a gente está ainda punindo a nossa criança, assim como os adultos nos puniram. Então, para começar a se conectar com a sua criança, vai abandonando os julgamentos, né? Porque o julgamento, ele separa. É impossível a gente olhar e integrar alguma coisa que a gente está julgando, que a gente está culpando. Isso em tudo, né? Na constelação a gente usa, não me julgue. Para tudo, não julgar nem os pais, nem a si mesmo. Mas nesse tema da criança, não julgar a sua criança. Né? Olhar para ela e aceitá-la como ela é. Porque ela é a tua essência. Ela representa essa essência divina, criativa, cheia de vida que cada um tem. Fantástico. Muito bom. Olha, foi assim, passou voando, né? Dava para falar umas horas e mais horas, né, Vivian? Eu agradeço muito você ter aceito o convite, né? Se quiser falar suas palavras aí de encerramento, que o Insta já vai cortar a gente. E vamos marcar outra. Só quero falar rapidinho que tem várias ferramentas que a gente vai falar mais para frente nos materiais que a gente está criando, né? Que além de olhar no espelho, o mindfulness, que é a gente tomar consciência, se observar o tempo todo, cartas, escrita terapêutica, fazer cartas para sua criança. Eu vou até disponibilizar no meu Insta um exercício bem legal sobre isso. Exercício de visualização, mas aí eu recomendo estar acompanhado mesmo de um terapeuta. A constelação, com certeza. O diálogo com a criança e o brincar, gente. Isso é muito legal. Você pode começar a cuidar da sua criança de uma maneira simples, resgatando brincadeiras, hobbies, gostos que você tinha, deixando aflorar a sua criatividade para a arte, com a comida, né? Comer, se lambuzar, comer com a mão, enfim. Várias maneiras da gente se conectar e resgatar essa criança que está nos esperando. Permitir ter o prazer, né? Muito bom, olha, foi fantástico. Assim, faltou muita coisa, a gente vai complementar, com certeza vamos fazer outra live. E esse trabalho que a gente está desenvolvendo, agradeço demais a você ter aceito o convite para participar. E vou convidar o pessoal para as lives dessa semana, né? Amanhã vai vir, eu vou fazer uma live com o Jorge, que é astrólogo, e ele vai falar desse momento da pandemia, como é que a visão da astrologia enxerga isso. Sexta-feira com o Ari Brito, a gente vai falar sobre a calma nos tempos do coronavírus. Então, tem algumas lives bem legais aí vindo, né? E a de hoje foi especial. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Vai, eu vou colocar no meu canal do YouTube. Depois a Vivian também coloca nos links dela e tudo mais, né? Curtam aí tudo, né? Essas lives anteriores, se vocês quiserem participar. Estão todas até a 15ª, mais ou menos, no canal do YouTube. Conto com vocês para compartilhar e tá a contagem regressiva de 26, 25, 24 aqui do Instagram. Então eu vou encerrar. Perguntas que a gente não
respondeu, vamos tentar responder, né? Na próxima live, Vamos, nos materiais que a gente vai postando, porque às vezes não dá mesmo pra gente ler tudo. Beleza. Obrigado, Vivian. Obrigado, pessoal. Um beijo, um abraço. Encerrando aqui 5, 4. Tchau. Um beijo. Obrigadão.